Vamos lá. Revisão rápida e direta sobre um tema que é figurinha carimbada em qualquer prova de delegado. Princípio da insignificância. O objetivo aqui é ir direto ao que interessa para gabaritar as questões sobre esse assunto. Bom, a pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: como é que uma conduta, que está lá descrita na lei como crime, pode ser considerada irrelevante? Tão irrelevante a ponto do direito penal simplesmente olhar e dizer, isso não é um problema meu. Essa é a lógica por trás do princípio da insignificância, ou como alguns chamam, princípio da bagatela. Certo. Aqui está o conceito que precisa estar na ponta da língua. O princípio é uma causa supralegal. O que isso quer dizer? Que ele não está escrito em um artigo de lei. Foi uma criação da doutrina e da jurisprudência. E a função dele é bem específica: excluir a tipicidade material. Pensa assim: a tipicidade formal é só a descrição do crime na lei, a receita do bolo. Já a tipicidade material pergunta se aquela conduta realmente feriu de forma relevante o bem jurídico. Se a lesão foi mínima, insignificante, bom, aí falta tipicidade material. E essa ideia toda não veio do nada, né? O Supremo Tribunal Federal baseia o princípio em dois pilares constitucionais. Primeiro, a fragmentariedade, ou seja, o direito penal só deve se preocupar com os ataques mais graves aos bens mais importantes. E segundo, a intervenção mínima, a famosa ultima ratio. A justiça criminal é o último recurso do Estado, para ser usado só quando nenhum outro ramo do direito dá conta do recado. Ok, atenção máxima aqui. Para aplicar o princípio, não é só querer. O STF estabeleceu 4 requisitos, que devem estar presentes juntos. São cumulativos. E para ajudar a memorizar, tem um mnemônico MARI. É preciso ter mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Faltou um desses, já era, não se aplica o princípio. E qual a consequência prática disso tudo? É bem direto ao ponto: a exclusão da tipicidade material. Com isso, o fato se torna atípico. Veja bem, a conduta até se encaixa na descrição formal da lei, mas como a lesão foi um nada, ela é materialmente atípica. E o resultado final? Na prática não há crime. Simples assim. Beleza, a teoria está entendida. Mas e na vida real, nos casos que chegam aos tribunais? Onde é que esse princípio realmente é aplicado? É isso que as provas cobram. Vamos ver os exemplos mais importantes. Grave bem este número: R$20 mil. Esse é o valor de referência que os tribunais superiores, especialmente o STJ e o STF, usam para o crime de descaminho. E por que esse valor? Porque é o mesmo patamar que a Procuradoria da Fazenda Nacional usa para arquivar as execuções fiscais. A lógica é: se para a própria Receita não compensa cobrar judicialmente esse valor, não faz sentido mobilizar todo o aparato do direito penal para punir a pessoa. Além do descaminho que já ficou claro, olha só outros casos consolidados. A posse de uma quantidade pequena de munição, mas sem a arma de fogo junto. Entende-se que não há um perigo real. O uso de atestado médico falso, o STF já admitiu, mas tem que analisar caso a caso o impacto disso. E até mesmo em atos infracionais cometidos por adolescentes, o princípio pode ser aplicado. São situações clássicas de prova. Agora, muito cuidado. Temos aqui uma regra de ouro, uma barreira que é tema certo de qualquer prova. A súmula 599 do STJ. Ela é taxativa. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Ponto. A ideia aqui é que a moralidade administrativa é um bem jurídico que não se mede em dinheiro. Qualquer ofensa, por menor que seja, é considerada grave. E aqui temos a lista do não pode de jeito nenhum. Se o crime teve violência ou grave ameaça, como um roubo, esquece. Contrabando, também não, porque aí não é só imposto, envolve a saúde pública, a segurança. Tráfico de drogas, nem pensar. E atenção aos detalhes que derrubam muita gente: furto qualificado por escalada, crimes no âmbito da Lei Maria da Penha e, como regra geral, crimes ambientais também estão fora. Um ponto que o examinador adora cobrar é a divergência entre STF e STJ. De forma geral, o STF tem uma visão mais flexível. Para ele, a reincidência por si só não impede automaticamente a aplicação do princípio. Já o STJ é bem mais duro e quase sempre afasta o princípio se o réu for reincidente. A mesma lógica vale para os crimes contra a administração pública. O STJ veda totalmente com a súmula 599, enquanto o STF, em casos raríssimos e excepcionalíssimos, já chegou a admitir. Vamos para as pegadinhas de prova. Primeira situação: um furto de um objeto que vale R$5.
Valor irrisório, certo? Mas para cometer o furto, a pessoa teve que escalar o muro bem alto. E aí, aplica ou não o princípio da insignificância? A resposta é um sonoro não. E por quê? Lembra do MAR? O R é de reduzido grau de reprovabilidade. A escalada mostra uma ousadia, um planejamento, uma reprovabilidade muito maior no comportamento. Neste caso, a forma como o crime foi feito pesa mais do que o valor insignificante do bem. Logo, não tem princípio da insignificância. Outra confusão clássica que as bancas amam explorar é a diferença entre descaminho e contrabando. Descaminho é um crime essencialmente fiscal. É sobre não pagar o imposto de uma mercadoria permitida. O bem jurídico é o cofre público. Por isso, tem aquele limite dos R$ 20.000. Já o contrabando é trazer ou levar um produto proibido. Aqui, o bem jurídico protegido é o outro, muito mais amplo: saúde pública, segurança, moralidade. Por isso, no contrabando, não se fala em insignificância. Nunca. E a última pegadinha para fechar, a reincidência. Ser reincidente é um impedimento absoluto para a aplicação do princípio? A palavra-chave aqui é absoluto. Isso bloqueia automaticamente o benefício? Não de forma absoluta. E aqui a gente volta para a divergência entre as cortes. Para o STJ, a resposta na prática é quase um sim. Ele quase sempre nega. Mas o STF entende que não é um veto automático. É preciso analisar o caso concreto e, em situações muito excepcionais, mesmo um reincidente poderia sim ser beneficiado pelo princípio. Então, a resposta para impede de forma absoluta é não. Para amarrar tudo e não ter mais dúvida, o que, afinal, o princípio da insignificância exclui? Ele tem um único alvo, um único foco: a tipicidade material. Ele ataca e elimina 100% dela. Não mexe com a tipicidade formal, não mexe com a ilicitude, nem com a culpabilidade. O alvo é um só: a relevância material da lesão. E tudo isso leva a uma reflexão final, que está no coração desse princípio. Fazer justiça é simplesmente aplicar a lei de forma automática e cega? Ou é ter a sensibilidade de analisar o impacto real daquela conduta na sociedade e focar a energia do direito penal somente onde ela é, de fato, necessária? Essa é a grande questão que o princípio da insignificância nos obriga a enfrentar.